Tubarões brancos. Os ataques em New Jersey. A população do estado de New Jersey, nos Estados Unidos, viveu um verdadeiro terror no verão de 1916, quando várias pessoas foram atacadas por tubarões em localidades diferentes do estado. Nessa época, a crença popular era de que os tubarões não representavam nenhum perigo para os seres humanos, pois acreditava-se que nós éramos os únicos seres capazes de ocupar o topo da cadeia alimentar. Após esse ocorrido, a relação do homem com essa criatura mudou bastante. Atualmente, pode-se dizer até mesmo que a crença predominante é de que os tubarões são devoradores de pessoas. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Mas em breve explicaremos melhor. Apesar de ataques frequentes serem bem raros, esse incidente marcou a história de New Jersey e no mundo todo. Após acontecer essa sequência de ataques que aterrorizou a população local, ela serviu de inspiração para a criação de livros e filmes. Lançado em 1975 nos Estados Unidos, o filme Jaws, traduzido como Tubarão no Brasil, foi a história dirigida por Steven Spielberg, baseada no livro de mesmo nome do autor Peter Benchley. O longa alcançou um sucesso tremendo, ganhando vários prêmios, o que gerou mais 3 sequências da história e lançou Spielberg para uma carreira astronômica. O filme retrata uma praia fictícia onde os banhistas começam a ser atacados por um tubarão branco. Devido aos ataques constantes, o chefe de polícia se alia a um biólogo marinho e um pescador local para caçar o animal. Logo após o lançamento do filme, os tubarões ficaram com um estigma de comedores de humanos. Mas como defensora dos animais, gosto de lembrar que a verdade não é bem essa. Só que antes de falar mais sobre os tubarões, quero contar como ocorreram os ataques em New Jersey. Vem comigo? Os ataques. A única vítima que conseguiu sair com vida dos ataques foi Joseph Dunn, de apenas 14 anos. Ele foi mordido na perna esquerda enquanto nadava na praia de Steven Fisher. Seu irmão e outros 2 amigos brigaram ferozmente com o peixe, o que fez com que a vida do menino fosse poupada. Se você deseja aumentar a sua renda ou está procurando uma renda extra, eu tenho um recado especial para você. Ali na descrição eu deixei um link para que você veja como eu e muitas outras pessoas estão mudando a sua realidade financeira. Mas essa não foi a sorte de outras vítimas que nadavam ao longo da costa nova-iorquina, quando foram surpreendidas pelo peixe. O primeiro ataque mortal foi em Long Beach, em um rapaz de 23 anos chamado Charles Vassan, que nadava com seu cachorro. Assim que ele entra na água, é atacado na perna e começa a gritar por socorro. No entanto, as pessoas ignoraram pensando que ele gritava com o seu cão. Só ao perceber o sangue que socorreram o jovem, mas ele não sobreviveu devido ao sangramento excessivo. Apesar da repercussão do caso, as praias na costa de New Jersey continuaram todas abertas e lotadas de pessoas. Isso contribuiu para que o segundo ataque acontecesse. Após 5 dias do primeiro ataque, essa na cidade de Spring Lake, Charles Brander, de 27 anos, trabalhava em um hotel da região e estava nadando no mar, quando foi mordido em seu abdômen e nas pernas, e não resistiu aos ferimentos. Outro ataque que poderia ter sido evitado foi o de Lester Stilwell, de apenas 11 anos. Isso porque ele foi atacado enquanto nadava em um riacho onde era improvável que houvessem tubarões. O avistamento do peixe na região foi comunicado pelo capitão da cidade antes que ocorresse o incidente, mas as pessoas não levaram o comunicado a sério devido à improbabilidade do caso. Foi então que Lester sofreu as consequências, perdendo sua vida tragicamente no dia 12 de julho, após um tubarão emergir da água e o devorar na região de Mattawa Creek. Ao tentar socorrer Lester, um grupo de homens mergulhou para achar o garoto, mas acabou que Watson Fisher, de 24 anos, também foi mordido pelo tubarão em sua perna. Ele foi socorrido, mas não resistiu durante a cirurgia.
A reação de terror foi geral nas regiões costeiras ao leste dos Estados Unidos, devido ao sensacionalismo causado pela imprensa. Pessoas começaram a avistar cada vez mais tubarões pelas costas americanas. Praias começaram a ser fechadas e as que permaneceram abertas tinham indicações de locais e distâncias seguras para se banhar. Após os ataques, foram feitas investigações sobre quem poderia ser o peixe responsável pelos ataques, e muitas espécies foram apontadas como possíveis autoras. Mas foi somente em 14 de julho que um tubarão branco foi capturado por taxidermistas, e após análise descobriram que haviam restos humanos em seu interior, sendo considerado assim o autor dos ataques. O tubarão branco é um dos poucos tubarões conhecidos por levantar regularmente a cabeça acima da superfície do mar para observar outros objetos como presas. Isso é conhecido como salto de espionagem. Nem preciso dizer que os tubarões brancos são carnívoros e se alimentam de diversos peixes, como raias, atum, mas também de golfinhos, baleias, lontras e tartarugas. A sua expectativa de vida é em torno de 30 até 70 anos. E sobre seu tamanho, ele apresenta um dimorfismo sexual entre machos e fêmeas. Elas são geralmente maiores que os machos, medindo quase 5 metros, enquanto eles medem quase 4 metros e chegam a pesar um pouco mais de meia tonelada. Em relação à sua anatomia, eles possuem um focinho grande e circular e olhos azuis profundos, muitas vezes se assemelha ao negro. E sua coloração apresenta um tipo de sombreamento, branco e cinza ao redor e ao longo de seu corpo, o que é ideal para se camuflarem nas águas, quando estão à espreita de suas presas. Apesar da sua mordida ser feroz, a verdade é que os seres humanos não são considerados presas ideais para os tubarões. Mas é importante lembrar que devemos manter muito cuidado com essas criaturas, em especial com o tubarão branco, que já se envolveu em muitos ataques. E eles são considerados a espécie que mais se envolve em ataques a humanos. Normalmente, após visualizar a sua presa, ele se prepara para um ataque brutal, nadando cerca de 60 km por hora e atingindo a presa com uma força enorme, dilacerando-a com sua boca recheada de dentes afiados. Sua mandíbula exerce uma força de mordida de mais de 3.000 toneladas por centímetro. Ele é considerado um dos maiores predadores do planeta, perdendo apenas para as baleias orcas. O tubarão branco é também conhecido como uma das raças mais perigosas entre outras espécies de tubarões. Atualmente já foram relatadas centenas de ataques em praias costeiras, com muitos deles sendo mortais. Um fato curioso é que, apesar do perigo que eles podem representar, não costumam ingerir os seres humanos. Quando atacam, muitas vezes é por confundirem os banhistas com suas presas, mas não as comem. Quando percebem o sabor da nossa carne, acabam deixando ela de lado. Acredita-se que isso ocorre porque os tubarões preferem se alimentar de presas com muita gordura e proteína. Por isso as focas são as suas presas favoritas. Já os seres humanos possuem muitos ossos, o que parece não agradar o seu paladar, principalmente pelo fato da sua digestão ser lenta. No entanto, alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que existe um padrão de ataques entre os tubarões brancos, e que por isso não é verdade que os tubarões não gostam da carne humana. Mas a razão da taxa de morte serem baixas é porque os humanos geralmente conseguem escapar após a primeira mordida. Na maioria das vezes, os humanos são capazes de sair do alcance do tubarão com a ajuda de outras pessoas. Nesse padrão, eles geralmente fazem um ataque inicial devastador e depois esperam que a presa ferida enfraqueça antes de consumi-la. No entanto, não existe comprovação sobre essas hipóteses levantadas. Fato é que muitas pessoas são capazes de sair com vida de um ataque brutal como esse, mas devido à violência e força do tubarão, a maior parte das vítimas acabam saindo mutiladas. Algumas pessoas que não resistem é devido à hemorragia causada pela mutilação dos membros.
Muitos incidentes de mordida ocorrem em águas com baixa visibilidade ou outras situações que prejudicam os sentidos dos tubarões, pois os tubarões não enxergam com precisão. Eles são míopes e dependem de um conjunto de outros sentidos para caçar, como por exemplo a presença de eletricidade. Qualquer corpo em movimento é capaz de gerar um campo magnético que atrai os tubarões, que possuem órgãos responsáveis por captar esses sinais elétricos. As ampolas de Lorenzini, localizadas na lateral de suas cabeças, detectam a longas distâncias a menor variação de volts emitidos. Além de tudo, ele possui uma adaptabilidade impressionante em relação à sua temperatura corporal. Tudo isso para que ele possa caçar de forma rápida e tranquila para eles. São capazes de se manter em águas mais quentes, próximas às costas, e águas mais profundas e geladas, em meio ao mar aberto. Até hoje, não sabemos de fato o que desencadeou os ataques mortais em New Jersey, mas fato é que não devemos desacreditar dos avisos das autoridades costeiras de todas as praias. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Gostou de saber mais sobre a história que inspirou o filme Tubarão? Se você gostou do vídeo, não esqueça de apoiar o canal, deixando seu like, seu comentário, se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Obrigada por ficar comigo até aqui e até a próxima!